E, porra, quando eu entro na televisão, aí, porra, vem a fase da droga, né? E aí veio maconha, e veio ácido, e veio cocaína e o caralho. E aí eu me afundo na parada, entendeu, cara? Eu fui até o fundo do poço, eu surfei até o fundo do poço. E aí tu começa a perder tudo. E como você, na hora, não é um cara que tá preparado para isso, não tem gente junto com você te botando no equilíbrio, eu perdi o rumo, saí do trilho, cara. Saí do trilho e aí, porra, a minha história com droga foi muito forte, né? Porque aí eu perco tudo na minha vida. Financeiramente falando? Financeiramente, materialmente, emocionalmente. Meu irmão, foi o caos total. Eu fiquei viciado, entendeu? E eu toquei o foda-se, eu fui pra frente. Até esses dias, obviamente não tem comparação, mas esses dias eu tava assistindo aquela minissérie Dom, que tá estreando aí, e eu tava vendo... Prime Video. No Prime Video. Eu tava no Amazon, né? E eu tava vendo a trajetória desse cara de 95 a 2005, o que a cocaína não fez com ele, entendeu? Porra, essa parte... É um tapa, assim. Eu falei até pro meu filho, pro Enzo que tá aqui hoje assistindo, eu falei, pô, tu tem que assistir isso, porque você vai ver uma realidade, é uma realidade mesmo, é uma história real, né? O que a cocaína pode fazer com um cidadão que se deixa ser vencido por ela, né? E aí foram anos assim até o momento que, porra, eu enxerguei que, porra, eu ia morrer. Eu falei, porra, cara, eu vou morrer, eu não quero morrer, eu não quero que minha mãe, porra, amanhã abra o jornal e, porra, o Alexandre Frota foi encontrado num hotel e o caramba, o caramba. Aí, porra, eu chorei várias vezes, eu me ajoelhei, eu pirei, mas eu não pedi ajuda, sacou? Eu não pedi ajuda, mas eu falei, eu preciso sair dessa, meu irmão. E aí eu... porra, encarei a vida de um jeito, e eu sou a prova viva de que você, e aqui sem querer fazer nenhum tipinho, né? Mas eu sou a prova viva que você pode se auto-resgatar. É difícil? É difícil. É foda? É foda. Mas você pode se auto-resgatar. E eu me auto-resgatei. Tanto é que eu tô aqui hoje com 57 anos, tá em bem, pé, né? Sem sequelas, né? Tenho, de vez em quando dá uns, porra, né? Eu tomo um remedinho para uma ansiedade e o caramba, mas é choque do passado, né, irmão? Dá umas crisezinhas de ansiedade. Eu não tinha isso antigamente, mas aí de vez em quando dá, e o caramba, aí eu aprendi a administrar, sabe? Aí, porra, saio, tomo um ar, pego o carro, dou uma volta aí, baixa a poeira, porque crise de ansiedade é foda. Eu sou muito ansioso. Você acha que tu vai morrer, o coração dispara, aí tu fica agoniado, porra, fica pá. Eu já há um bom tempo eu não tenho essa crise, entendeu? Mas eu tive, e aí eu remeto isso ao passado também. Eu falo, puta, o passado eu toquei o terror tão grande, né? E você acaba perdendo, cara. Tu perde a tua principal referência, que é a vida. A vida, ela vai passando, a vida passa, entendeu? E se você não acompanhar, você fica para trás. E você vai ficar para trás, meu irmão, e não tem história, entendeu? Não é você que vai alcançar o futuro, é o futuro que te alcança. Sim. Entendeu? E aí te fode, se você não tiver preparado. E como que foi essa mudança de chave? Você estava num comportamento destrutivo, algo clicou em você, o que você parou de consumir todo tipo de droga? Todo tipo de droga. De uma vez, assim? De uma vez. Caralho. De uma vez. Eu tô limpo tem 14, 15 anos, cara. Entendeu? 18, sei lá. 15 anos. Limpo, sem usar droga. Às vezes eu vejo na internet, os caras é cheirador, os caras é maconheiro, filha da puta, e o caralho. Já mas fui, pô, já fui. Entendeu? Pô, eu sei da parada como é que é. Né? Mas eu parei, cara, porque eu ia morrer. Sim, não. Então eu não queria morrer. Muito foda você ter essa eu não queria morrer. Força de vontade. E aí, porra, são várias coisas que aconteceram. Eu tava na Record, aí, porra, encontrei uma mulher na Record que
porra, numa calçada e, porra, a mulher falou, porra, Deus tem... Aquelas mulheres que param e te falam que Deus tem um propósito na tua vida e o caramba. E aí, pô, tá bom. E a mulher, pô, saiu, eu tava com mais 4 caras. Aí eu falei, pô, vocês viram a mulher, mais uma que parou. Aí os caras, mas que mulher, Frota? Eu falei, pô, essa mulher. E aí virei pra trás, a mulher não tava. Aí eu conto que isso. Viagem. Aí eu conto isso, ninguém acha que é mentira. E a mulher falou, pô, o garoto. E aí depois eu vim entender que o garoto é esse garoto que tá aqui fora, de 14 anos de idade. Então, uma série de coisas assim, sabe? Hoje eu tenho uma filha de 2 anos de idade, a Bela, tô casado com a Fabiana, tem 10 anos, vamos para 11 anos de casamento, e eu consegui construir uma família. Que, porra, você quando tá na bad da droga, cara, quando você tá no escuro do quarto, olhando pro teto, fritando na cama, tu pensa, porra, todo mundo tem alguém para te dar a mão. Todo mundo tem uma família, todo mundo tem uma esposa, sei lá, todo mundo tem alguém para... Porra, tu tá num quarto escuro, olhando pro teto, sabe, bicudo, e, porra, o coração pulando, porra, é horrível aquela sensação, sabe? E tu não consegue dormir e passa vários filmes na tua cabeça. Caralho, cara, como que, porra, tu chegou a um ponto, tu perdeu tudo isso aqui, como é que pode? Porra, chega uma hora que tu, porra, cara, ou você... Infelizmente, acontece o que aconteceu com o Chorão, que era meu amigo, inclusive, do Charlie Brown, ou, porra, o Champion, pá. Ou você, cara, cai na real e fala, meu irmão, acabou. Acabou. Tu não tem mais joelho pra suportar você em pé. Tá na hora de você parar. E aí, pô, foi aí que eu comecei essa construção. Não foi fácil, mas comecei essa construção e hoje, porra, eu conto essa história para muitas pessoas, né? Porque muita gente vem me procurar, falar, porra, meu filho tá assim, como é que, porra, foi? E eu faço questão de passar. É importante compartilhar, né? Até para as pessoas saberem que é possível, aquilo que você falou, né? É possível. Não é fácil, mas é possível. Eu sou a prova viva de que é possível. Agora, tu tem que ter força. Você só sai da droga se você quiser. A maior frase que eu escuto, a maior desculpa que eu escuto é: não tenho dinheiro para começar. Cara, se você quer começar no marketing digital, começa sem dinheiro mesmo. Dá sim, começa com o que você tem agora, mas começa. Você deu sorte de viver na era, no tempo, no ano mais transformador, mais cheio de oportunidade que já existiu. Tá aí fazendo beicinho, corpo mole? Não pode, cara. Se você quer de verdade começar no marketing digital e não tem dinheiro, eu vou te dar agora uma aula completa, vai ser daqui a pouco, qual que é o meu método que eu uso para ter faturamento como esse aqui, todos os meses, no marketing digital. Eu sei que parece demais, eu sei que parece um número inventado, eu sei que até parece promessa de político, ainda mais agora, né? Bom, mas não. Participa da aula daqui a pouco, é de graça, lá eu provo esses números aqui e te mostro qual que é o método que eu uso para ter esse resultado aqui. Só você clicar aqui embaixo para participar da aula. Lembra, é daqui a pouco e é de graça. Tô te esperando.